Êxodo capítulo 2, melhor dizendo. Nesta tarde eu quero compartilhar com você a mulher, a mãe que Deus usa. Como que é essa mãe, a mãe que Deus usa? Vamos, Êxodo capítulo 2, versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, que era formoso, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou suas criadas apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este é menino dos hebreus." Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino?" "Quero", respondeu ela. E a menina foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do Faraó disse a Joquebede: "Leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés. Amém, mulher de Deus? Você pode se assentar. A minha ministração tem um tema, é a mãe que Deus usa. A mãe que Deus usa é aquela mãe que libera o destino que está no coração de Deus para os seus filhos. E nesse capítulo a gente vai aprender algumas estratégias, porque grande é esta missão, liberar o destino. A palavra do Senhor diz que Ele nos predestinou para a salvação. Deus tem um destino para nós e tem um destino para os nossos filhos. Eu quero ressaltar aqui o primeiro ponto muito importante na vida desta mulher, que conseguiu direcionar o seu filho ao destino que Deus tinha para ele. Veja, a palavra de Deus diz que Joquebede, ela engravida e dá à luz a um filho. Aleluia. E a palavra de Deus diz, vendo que ele era formoso. Primeira postura, primeiro posicionamento da mãe que Deus usa é a mãe que consegue se libertar do espírito da crítica. A mãe que consegue olhar para os seus filhos e ver como Deus vê. Porque Deus olha para nós e vê o sacrifício de Cristo na cruz. Deus olha para nós e vê formosura em nós. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos destruídos. Se Deus olhasse para você hoje, vendo as bobagens que você fala, aquilo que você deveria ter feito e não fez, vendo como você se comportou no momento de ira, de raiva, como você administra as suas finanças, como você lida com as coisas espirituais, você já estaria destruída. Mas Deus escolhe olhar para você e ver o sacrifício de Cristo e ver formosura em você. Mãe que tem um espírito da crítica, ela só libera palavras
ruins, ela só vê o defeito, ela acaba abatendo os seus filhos. Por quê? Porque ela só aponta para ele os seus fracassos, as suas limitações, as suas dificuldades. Quantos filhos não estão conseguindo viver o destino que Deus tem para eles por conta de mãe crítica, de mãe que faz com que ele se desfaleça? Ei, Deus não chamou você para ser crítica, Deus chamou você para ser abençoadora, e você só consegue abençoar se ver formosura, se ver beleza, se ver o sacrifício de Cristo sobre a vida dos teus filhos. Aleluia. Se você olhar para o povo de Israel, era povo ruim, era povo difícil, era povo rebelde, era povo de dura cerviz, mas a palavra de Deus diz que quando Balaão olhou para Israel, que o Espírito Santo tomou a sua boca, ele diz: filho meu amado, desejado, Israel é desejável aos meus olhos. Aleluia. Eu quero te chamar, eu quero te desafiar nesta tarde a sair do lugar da crítica, a sair do lugar onde você só vê o defeito e olhar para os seus filhos, não vê mais um viciado, não vê mais uma preguiçosa, não vê mais um drogado, não vê mais um rebelde, não vê mais um desviado, mas olhar e ver alguém pela qual Cristo pagou um preço. Aleluia. Olhar e ver formosura. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, que o Senhor possa nesta tarde ungir olhos das mães aqui, para que elas possam, Senhor, contemplar a formosura dos seus filhos. Ei, muitas vezes você é dura, você esqueceu que você foi jovem, que você brincou, que você dançou, que você saiu, e hoje você é tão dura, é tão crítica com a juventude dos seus filhos, porque se esqueceste da época da tua juventude, se esqueceste que lá atrás você não tinha a experiência que você tem hoje, e hoje você é tão dura com a inexperiência dos seus filhos. O Espírito Santo está nos chamando para ser mães abençoadoras. A crítica é uma obra da carne, porque a carne, ela julga, ela olha o defeito, ela aponta. A crítica também é um fruto da soberba espiritual, porque quando eu consigo enxergar os meus defeitos, eu sou misericordioso com os defeitos dos outros. Mas se eu sou uma mãe mega power, super espiritual, a toda poderosa, então eu me acho no direito de apontar as falhas, os defeitos, as debilidades dos meus filhos. Quantos filhos estão massacrados, quantas mulheres hoje não conseguem alcançar o destino que Deus tem para elas, porque estão feridas, massacradas por anos e anos e anos de críticas e mais críticas e mais críticas. Quantas mulheres que não conseguem desenvolver o seu casamento, porque a mãe está ali do lado criticando: você não é uma boa mãe, você não é uma boa esposa, você não cuida da sua casa. Mas nessa tarde o Espírito Santo está, aleluia, nos desafiando a ser uma mãe que Deus usa, abandonarmos a crítica. E é por isso que é importante nós, como mães, também jejuar por nós, porque o jejum queima a nossa carne, o jejum abate a nossa soberba espiritual, aleluia, e nós começamos a olhar para o outro, entendendo que ele está em um processo, entendendo que são jovens, entendendo que não tem a experiência que nós temos, entendendo que Jesus tem uma promessa na vida deles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a mãe que Deus usa é uma mãe que vê formosura nos seus filhos, porque o Espírito Santo, aleluia,
O Espírito Santo quer te usar como uma mãe abençoadora. A bênção da mãe é fundamental para que os seus filhos alcancem o destino que Deus tem para a vida deles. A crítica, já ao contrário, impede eles de alcançarem esse destino. Satanás talvez aponte para você os defeitos dos seus filhos, aleluia. Mas nessa tarde, é uma tarde de posicionamento, aleluia, de nós como mães, aleluia, de pararmos de criticar os nossos filhos, vendo nele formosura. Espírito de Deus, veja bem, o segundo ponto de uma mãe que Deus usa para liberar o destino que Ele tem para os seus filhos, é uma mãe que enxerga as suas limitações. Olha o que a palavra de Deus disse: ela o escondeu por 3 meses, quando já não podia mais escondê-lo. Fale para a mãe que está do teu lado: mãe, você não pode mais. Você não pode mais. Ultrapassou suas forças. Você não pode mais. Então, por 3 meses, Joquebede escondeu com as suas forças nas suas mãos, do seu jeito, e ela achava que ia dar certo, porque eu estou cuidando, eu estou escondendo. Se você usar as suas orações para esconder os seus filhos na força do seu braço, são orações vãs. As orações são aquelas orações de entrega ao Senhor. As orações que trazem resultado são as orações aonde você coloca ele no rio do Espírito, e não as orações com a sua própria força. Ela percebeu que ela não podia mais. Insuficiência, dependência de Deus na criação dos seus filhos. Ei, mãe, desce aí desse pedestal. Muitas coisas vão dar errado para que nós possamos entender que nós nada somos e Deus tudo é. Aleluia. Quando Joquebede entende que ela não podia mais, aí Deus começa a agir. Você está aqui, está na internet para entender que você não pode, você não tem condição, você não tem capacidade, você não tem sabedoria, você não sabe. Por mais que como mãe você ache que você sabe o que é melhor para eles, você não sabe. Quem sabe o que é melhor para eles é aquele que criou o seu destino, que o criou. Eu sou mãe, eu sei, não sabe. Desce desse pedestal, desce dessa soberba. Você não pode, você não sabe, você não é. Mas o Deus a quem você serve pode, sabe e é. Aleluia. Ela descobriu que não podia mais escondê-lo. Você não pode mais. Não pode. Entregue, se renda, se renda. Não pode, você não pode livrar seu filho da morte, você não pode. Você pode ficar 24 horas com ele, você não livra. Você não é capaz de livrar ele das drogas, não pode. Não pode. De outras questões sexuais, você não pode, não pode. Ei, não é tagarelando, não é forçando, não é ameaçando, não é perseguindo, não é rastreando. Ei, você não pode. Você não pode, é como querer pegar as águas do mar com a mão, é como querer segurar as areias da terra com a mão, elas vão escapar pelos seus dedos, aleluia. Por isso nesta tarde, a mãe que Deus usa é a mãe que tem um entendimento. Eu não posso, eu preciso colocar o meu filho, aleluia, nesse cestinho e entregá-lo nas águas do Espírito, porque eu não posso, mas o meu Espírito, o meu Deus, o meu Senhor, Ele pode, Ele pode. Agora diga para sua mãe, para essa mãe do teu lado, diga: você não pode, mas o teu Deus pode.
Diga: entregue ao Senhor, porque o teu Deus pode. O mover na vida dos nossos filhos começa quando você se posiciona desta forma. Porque até você perceber isso, você mais atrapalha do que ajuda. Orações manipuladoras. Orações manipuladoras. Me lembro que certa vez, conversando com uma mulher, ela me disse: missionária, me ajude a orar, porque eu não quero que a minha filha vá em tal show, porque é do mundo, é isso, ela não vai, não é para ela ir. Eu falei: minha irmã, isto é uma oração manipuladora. Ore, fale: Senhor, aonde ela for, o Senhor esteja com ela. Direcione minha filha conforme a tua vontade. E ela bateu duro ali para a filha não ir, porque era em São Paulo. E a filha foi para São Paulo e indo no show, foi ao show. E foi justamente lá em São Paulo que Deus deu uma experiência para ela. E ela se converteu ao Senhor. Foi para o show e voltou convertida. Deus está dizendo: você não sabe os caminhos do Senhor. O Senhor anda na tempestade. Não atrapalhe, entregue, aleluia, ao Senhor, aleluia, oh, aleluias, oh, Espírito de Deus. Veja, a palavra de Deus diz que um dia Joquebede surtou, eu não consigo mais segurar esse menino. O menino devia ser danado, devia chorar, devia querer correr, devia querer brincar, e 3 meses. Veja bem, Joquebede não conseguiu segurar Moisés com 3 meses. Você quer segurar esse rapaz com 20 anos? Você quer segurar essa moça com 40 anos? Por isso tantas mães abatidas, sem força, sem ânimo. Você não consegue segurar. E a palavra de Deus que diz que um dia ela surtou. Quer saber de uma coisa? Eu não consigo. Ela foi lá, pegou um cestinho. Irmã, aqui está a missão das mães, que muitas vezes é obedecer com dor. Com dor, imagina o seu bebezinho. E você fazendo aquele cesto, sabendo que vai colocar ele lá dentro. A maior dificuldade da mãe é devolver a Deus aquilo que Deus nos entregou. Para que esta pessoa alcance o destino que Deus tem para ela, você vai ter que passar por esse momento de dor. Imagine Joquebede preparando aquele cestinho, passando betume e olhando para aquele bebezinho, sorrindo, alegre, brincando. A dor desta mulher. Você vai precisar ser uma mãe desprendida. A palavra de Deus diz: quem se apegar à sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Você, sendo uma mãe desprendida, Deus vai te usar na terra para liberar o destino dos seus filhos. Quantas pessoas não alcançaram o seu destino no ministério, porque a mãe não deixa ir para outro país, a mãe não deixa ir para outra cidade. Quantas pessoas não alcançaram o seu destino, muitas vezes na vida sentimental, porque a mãe não deixa namorar, não deixa sair de casa, não deixa conhecer. Ei, a mãe que Deus usa é uma mãe desprendida, desapegada. Solta, desprende. Libere seus filhos para viver o destino que Deus tem para eles.
Será que você, como mãe de Rebeca, chega um camarada num camelo, dizendo que é parente dos seus parentes, que você nunca mais viu, dizendo que tem um filho, Isaac, e que quer levar a sua filha, princesinha, virgenzinha, bonitinha, para se casar com ele? E olha, um país, eles estavam em outro país. E aí, será que você ia falar? Minha filha, eu te abençoo, que a tua geração conquiste as portas dos teus inimigos. Trabalhando com vida sentimental, atendendo mulheres de 50, 60 anos, que não se casaram, porque as suas mães não liberaram elas para construir família. Teve uma que a mãe dizia, você foi a que sobrou, não vai casar para cuidar de mim. Olha o egoísmo. É o egoísmo, muitas vezes, que nos impede de liberar os nossos filhos para cumprir o destino que Deus tem para eles. Deus vai trabalhar com o nosso egoísmo, Deus vai trabalhar com o nosso de posse, desejo de posse, é meu. Deus vai trabalhar com isso. Às vezes somos com aquela pessoa que quer ver a pessoa doente, sofrendo do nosso lado, mas não permite que Deus leve para descansar. Isso aí é o egoísmo, está morrendo, está sofrendo, mas eu quero, é meu, do meu lado. Você não está. Mas o outro está. É aquele momento onde nós temos que liberar os nossos filhos. Libera. Irmãos, momento de dores. Eu me lembro que quando foi liberar para minha filha ir para outro estado, voar o mundo, no dia que ela foi embora, eu entrei no quarto, eu cheirava o lençolzinho dela, eu cheirava o travesseiro dela, de saudade. A casa fica vazia. A mãe que Deus usa é a mãe que desapega, é a mãe desprendida. E esse desapego, irmãs, nós precisamos ter com tudo nessa vida, porque nada levaremos daqui. Nada levaremos. Amém? Eu quero trazer, mas veja bem, a palavra de Deus diz que ela trabalhou aquele desapego, aquela dor, ela põe um menino, vai lá no rio, joga, deixa lá no rio e volta para casa. Ei, a palavra de Deus diz que ela não ficou assim vigiando, ó. A palavra de Deus diz que ela não ficou seguindo o cestinho. A mãe que Deus usa é a mãe que confia nos planos do Senhor. A mãe que Deus usa é a mãe que confia que Deus tem um destino para os seus filhos. Joquebede vai, deixa o cestinho e vai embora para sua casa. E confiança fala em descanso. Quem confia, descansa. Se não tem descanso, não adianta liberar com boca para fora. Eu confio no Senhor e está cercando a menina. Eu confio no Senhor e está investigando o celular dela. Eu confio no Senhor e está atrás dela e está atrás dele. Só de boca. Joquebede deixou lá, virou as costas e foi embora para casa. Ei, muitas mães que se tornam intercessora acabam desfalecendo, porque a intercessora, ela levanta o clamor, mas ela confia. Se você não confiar, você vai desfalecer. Você vai se desesperar. Ela deixa
deixa o cestinho vir. Você teria essa capacidade de deixar o seu filho de 3 meses em um cestinho, dentro de um rio, virar as costas e ir para casa? Você teria essa capacidade? Você teria esse nível de confiança em Deus? Você teria esse nível de confiança em Deus que Joquebede teve para liberar o destino dos seus filhos? Porque a maior dor, essa é uma dor, irmãs, mas a maior dor é você olhar e ver que os seus filhos não estão alcançando o destino que Deus tem para eles. Essa dor é ainda maior. Qual dor nós vamos preferir? Alcançar esse nível de confiança, aonde eu coloco o meu filho no cestinho, nas águas do Espírito, viro as costas e vou para minha casa, cuidar da minha vida, ou eu vou viver em torno do meu filho, ou eu vou viver em torno da minha filha. Atendendo mulheres, um dos maiores problemas das mulheres são mães que não viveu o seu destino, mas ficaram vivendo a vida dos seus filhos. Acorda de manhã querendo saber onde a filha está vivendo o casamento da filha, está vivendo o casamento do filho, está vivendo a vida dos netos, está cuidando da vida de todo mundo, mas você também tem um destino. Deus também chamou você para uma obra na terra. E se você não confiar no nível que Joquebede confiou, você vai querer viver o destino dos seus filhos e abortar os seus, vai atrapalhar eles. Muitas mulheres adultas se sentem sufocadas, casamentos sufocados, com mães que não conseguem deixar os seus filhos viverem o seu destino. Então, vamos alcançar esse nível de confiança. Deus me deu uma estratégia, porque quem inspirou, quem deu a estratégia para Joquebede foi o Senhor. Foi o Senhor que deu a estratégia do cestinho, do rio, aleluia. É claro que Joquebede não sabia o que ia acontecer, mas ela havia uma estratégia no coração dela, irmãs. Já 9 meses, 10, 11, 12 meses que Joquebede estava orando por esse menino, desde a gravidez até os 3 meses de vida. Oh, Espírito Santo! E muitas vezes a estratégia do Senhor é confia. A estratégia do Senhor é libere o destino dos seus filhos. Entregue eles para que eu realize na vida deles o que está proposto em meu coração. E a palavra de Deus diz que a irmã ficou. A gente entende, irmãs? Então a irmã, olha, a palavra de Deus diz, ela vai, deixa a criança lá, e a palavra diz, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecera. Então, Miriam, aqui ainda uma menina, já de longe, porque criança é esperta, né, irmãs? Ela já vê a mãe dela preparando o cestinho, ela vê a mãe dela botando o irmãozinho dela no cestinho, ela vê a mãe dela indo lá no rio. Ela não é, criança é esperta, fica observando tudo. Ela vê a mãe dela, irmãs, se a sua mãe é pegajosa, você vai ser. Se a sua mãe é uma mãe que libera o destino dos seus filhos, você também vai liberar. Você está me entendendo? Porque nós aprendemos, não é por aquilo que se fala, mas é pelo que nós vemos, é pelo exemplo. E ela ficou observando tudo aquilo ali, a irmã de Miriam. E a palavra de Deus diz que quando ela vê a filha de Faraó se aproximando, ela chega e conversa com a filha de Faraó. Sabe que Deus quer falar para você, mãe? Que Deus vai usar quem Ele quiser para liberar o destino dos seus filhos.
Deus vai usar os problemas, Deus vai usar a vida, Deus vai usar pessoas lá no trabalho, Deus vai usar quem Ele quiser. Pare de pensar que Deus vai usar só você. E você fala, matraca, fala e é só você. Não, Deus vai usar pessoas que você nem imagina para a vida do seu filho. Talvez ele não escute, mas aquele chefe bravo, ele vai escutar. Aquele policial, ele vai escutar. Aquela professora, ele vai escutar. Aquele amigo que se converteu e está diferente, ele vai escutar. Não é só você, do seu jeito, você falando, que os seus filhos vão encontrar o destino que Deus tem para eles. Então aqui, Deus usa quem? Uma menina. Deus usa Miriam, uma menina, para falar com a princesa, numa desenvoltura que é somente do Espírito Santo, numa ousadia, numa capacidade, numa habilidade de falar com a realeza, sem medo. Por quê, irmãs? Porque Miriam também alcançou seu destino. Porque muitas vezes as crianças são tímidas, não conseguem se relacionar, não conseguem conversar, não conseguem comunicar. Por quê? Porque a mãe, ela é tão ali, né? Vive prendendo a criança tanto, é uma criação tão dependente que a criança acaba tendo medo de falar o que pensa, de conversar com as pessoas, de conversar com o adulto. Quantas mães criam seus filhos debaixo do medo? Não converse com ninguém, não vá aqui, não vai ali. E o medo é a falta da confiança. E as crianças crescem jacu do mato. Não sabe se comunicar, não sabe conversar, não sabe enfrentar um desafio. É super protegidas. Esse mês, motorista de um ônibus escolar passou mal e um dos meninos desmaiou, tomou o lugar dele e parou o ônibus. Como que são os seus filhos? São filhos que sabem enfrentar as situações da vida ou são super protegidos, cheios de medo, cheios de pavor? Crianças que não sabem se comunicar, que não se comunicam nem em casa, quanto mais fora. Então Joquebede era uma mãe que Deus usava, que sabia liberar a vida dos seus filhos. Anote aí no seu caderninho, Deus vai usar quem Ele quer, e a mãe que Deus usa sabe disso. Que Deus vai usar quem Ele quer, e às vezes usa até aquele amigo que não vale nada. Eu me lembro que aí no Parque Cuiabá, uma vez, uma pessoa que era muito nosso amigo, muito, da escola, foi assassinado pelo tráfico. Aquilo ali era Deus falando com a gente: olha o caminho, olha o destino de quem está nesse caminho aí. Ei, você precisa confiar que Deus vai usar a vida, as situações, para falar com seus filhos. Aleluia. Olha, vamos para um próximo passo. Veja. Ela fala, então tá, pode chamar. Aí lá vem Joquebede com Miriam. Olha o que a princesa diz para ela. Leve o menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Repete comigo, leve o menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Diga de novo, leve o menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. É a mensagem que Deus tem para você como mãe. Leva esse menino, essa menina, amamente-o, alimente-o. Amamente-o como, irmãs? Como que você vai amamentar? Como que você vai alimentar? Com o pão da vida. Não é com Toddy, com banana, com açúcar, não. Esse amamentar, esse alimentar é o pão da vida.
Veja Jesus quando chega na casa de Jairo, e depois que ele ressuscita a menina, o que ele diz? Dai-lhe de comer. Filhos mortos em casa. Filhos mortos espirituais em casa. Mães tantos preocupadas com a morte, com a primeira morte, sem se preocupar com a segunda morte. E Jesus disse: deixe que os mortos enterram os seus mortos. E como que morto enterra morto? Mortos espirituais. O morto está aí dentro da sua casa, andando para cá, para lá, e você não se atentou que precisa alimentá-los para que viva. Preocupados de sofrer um acidente, preocupado de levar um tiro, preocupada com aquilo que era para nós nos preocuparmos, que é com a morte eterna, com a morte que nos tira da presença de Deus, com a morte que não dá a vida eterna. Amamente-o, alimente seu filho. E é com você falando? Não, mande um versículo. Quando for pequenininho, leia a palavra. Bota a palavra para tocar no carro. Alimente o seu filho e eu lhe pagarei. A palavra está dizendo que há uma recompensa. Irmãs, nem todas nós que alimentamos os nossos filhos vamos ver o destino que Deus vai dar para eles. Nem todas nós. Então a nossa recompensa não é olharmos e ver o destino que Deus vai dar para eles. Não. A nossa recompensa é eterna. A nossa recompensa é espiritual. A nossa recompensa é quando você estiver diante do trono de Deus e Ele disser: serva boa e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Joquebede viu o destino de Moisés? Não, Moisés saiu fugido como assassino do Egito. Meu Deus, trabalhei tanto, orei tanto por essa criança, agora matou um homem e saiu fugido do palácio, correu o assassino. Joquebede não viu o destino de Moisés, mas havia um pagamento, uma recompensa para ela, aleluia, e essa recompensa você vai desfrutar na eternidade, porque você destinou seus filhos para o caminho que Deus tinha com eles, para a história que Deus tinha com eles, aleluia. Diga para a mãe que está do teu lado: a recompensa é eterna. Diga: a recompensa é eterna. Muitas mães desfalecidas, cansadas, porque não estão vendo recompensa terrena. Eu só oro, piora. Eu jejuo aí que descamba de vez. Orei tanto, olha aí o jeito que está. A mãe que Deus usa, a mãe intercessora, ela não pode olhar para as circunstâncias. Eu fiz a minha parte, eu orei, eu clamei, eu ensinei, eu mostrei o caminho da eternidade, aleluia, e eu vou receber a minha recompensa, e de um jeito ou do outro, Deus vai levá-lo para o destino que Deus tem para ele, não pelo que eu estou vendo, mas porque meu Deus é fiel, meu Deus é fiel, meu Deus é fiel. E ainda que eu não entenda nada agora, lá na eternidade eu vou entender tudo. Lá na eternidade eu vou entender tudo. Lá na eternidade eu vou entender tudo. Tudo. Aleluia. E para finalizar, o Espírito Santo está falando para mim destacar: eu lhe pagarei por isso. Seu trabalho não é em vão. Você está aqui de jejum à tarde, não é em vão.
Quando você dobra o joelho e coloca o nome de cada um, não é em vão, eu lhe pagarei. Ei, mãe, eu lhe pagarei, eu lhe pagarei. Haverá um pagamento. Ou há um tesouro que a traça não pode comer. Há um tesouro guardado no coração de Deus. Eu lhe pagarei pelo seu trabalho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai lá para Isaías 31, irmãs. Aleluia. Cadê meu celular? Ah, está aqui. Isaías 31, que é a divisa do nosso trabalho. Estou achando meu celular. Ah, ele pegou? Isaías 31, que disse: você será recompensada. Jeremias 31, né? Seus filhos voltarão da terra do inimigo e você será recompensada pelo seu trabalho. Amém? Há uma recompensa eterna. Há uma recompensa, irmãs, que é muito bom podermos entrar na eternidade e termos recompensa para desfrutarmos aonde a traça não come e os ladrões não roubam. Aleluia. Veja bem, a mulher levou o menino e o amamentou. Ela obedeceu. Para terminar, versículo 10. Tendo o menino crescido, então levou a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés. A mãe que Deus usa é a mãe que consegue enxergar que seus filhos cresceram. A mãe que Deus usa é a mãe que consegue enxergar que seus filhos cresceram. Ele cresceu, aquele menino não é mais um menino, é um homem. Aquela menina não é mais uma menina, é uma mulher. Ela cresceu, ele cresceu. Pare de tratar como se fosse uma criança, corrigindo toda hora. Corrigindo, não faça isso, não veste isso, não arruma sua casa assim. Eles cresceram, são pessoas adultas. Veja o que a palavra de Deus diz sobre a maioridade. Livro de Gálatas, capítulo 5. Enquanto o menino for de menor, precisa de um tutor. Mas quando ele alcança a maioridade, ele já é herdeiro. A palavra do Senhor, há um princípio espiritual sobre a maioridade, que tem, irmãs, em todas as nações, e até em tribos mais remotas, onde não havia contato com o branco, o princípio da maioridade estava lá. O menino, quando fazia 16, 17 anos, fazia um ritual, era de maior, cuida da sua vida, vai viver o destino que Deus tem para você. A menina alcança uma idade, vai casar, vai ter suas coisas, vai viver o destino que Deus tem para você. Nós aqui nesta nação, nós temos vivido um tempo, saiu até em várias revistas, de mães que não liberam os seus filhos na maioridade. Homens de 40 anos vivendo com mamãe, dentro de casa, às custas da aposentadoria de mamãe e de papai, com medo da vida. Ele cresceu, a mãe precisa, tendo o menino crescido, ela o levou para o seu destino, irmãs. Pare de tratar a sua filha como se ela fosse aquela menininha que tinha 6 anos, que você chamava atenção, que você falava assim, assado, não faça isso desse jeito. Isso mata uma pessoa adulta. Não tem o que mais mata a autoconfiança de uma pessoa, é ela ser tratada como uma pessoa incapaz. As mulheres que eu atendo são mulheres que tentam provar para a mãe o tempo todo que já cresceram e que são mulheres capazes. Minha mãe não acredita em mim.
Você só libera o destino de um filho quando você crê que ele é capaz de viajar, é capaz de cuidar de suas finanças, é capaz de cuidar da sua vida sentimental, é capaz de fazer as suas escolhas, também é capaz de sofrer as consequências das suas escolhas. Mãe que não vê filho crescido, o filho vai sofrer a consequência, ela entra no meio. Não, meu filhinho não. Meu filhinho sim. Meu filhinho sim. Aí a sua vida de oração é para o quê? É para amaciar, é para convencer a Deus de que seu filho não vai sofrer a consequência de ter engravidado a menina, de ter mentido, de ter feito tantas coisas. Então tem mãe que fica nadando nessa. Missionário, estou fazendo um propósito porque meu filho não pode ir preso. Mas o que ele fez? Se ele fez algo, ele precisa sofrer as consequências. Porque senão ele não vai para a prisão, mas a bala vem, a consequência vai vir uma hora ou outra. E é só quando você vê que ele cresceu, que ele é adulto, que agora ele tem o direito de viver o destino que Deus tem para ele, que ele tem o direito de ter as experiências e aprender com a vida. Ele cresceu, a gente precisa enxergar que os nossos filhos cresceram. É outra dor. A primeira dor é quando você entrega para Deus. A segunda dor é quando você entrega eles ao destino que Deus tem para eles. Ela pegou, irmãs, o palácio do faraó, irmãs. Pensa, prostituição, né? Imagina, irmão, o coloio de tudo que não presta estava onde? No palácio do faraó. Você está entendendo? Só que Joquebede confiava. Ana pega Samuel e leva Samuel para Siló, irmãs. Corrupção, prostituição, apostasia. Só que Ana confiava. Confiava tanto em Deus, porque, irmãs, Deus é Deus. Você vê Faraó tentando matar um menino e Deus esconde um menino na casa dele. Deus às vezes é até hilário, né, irmãs? Faraó querendo por tudo matar este menino que teria um destino especial. E Deus esconde um menino na casa dele. Deus é Deus. Deus é Deus.